Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nessa noite especial, nós teremos uma programação preparada para abençoar a vida dos casais. Nós vamos receber daqui a pouco nosso querido pastor, amigo Ronaldo Viana. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista em São João do Paraíso e ele vai ser o entrevistado nessa noite. Queria pedir ao pastor Ronaldo, assim que ele entrasse nessa... Aê, agora sim, agora a gente vai acessar o pastor Ronaldo aqui. Esperando o pastor Ronaldo entrar. O pastor Ronaldo é autor de vários livros e o último deles é este: Os 7 erros que todo casal deve evitar no casamento. Nós vamos falar sobre alguns pontos. E tenho certeza que será uma grande oportunidade. Pastor Ronaldo, seja bem-vindo, meu querido. Joia, querido. Tranquilo? Tudo Estamos jóia? aí. É um Boa prazer, noite, boa noite. senhor, tá? Boa noite. Prazer também. Eu já Prazer acabei de também. fazer a apresentação do senhor, então a gente vai dar início ao nosso bate-papo, ok? Vamos lá. Antes de mais nada, nós Joia. vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do senhor, pela igreja que o pastor conduz, pelas pessoas que já estão online conosco, e para que nas visualizações durante a semana, muitos casais sejam edificados, tá bom? Amém, querido. Amém. Então vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus pela noite, pela oportunidade de, através da internet, podemos levar, ó Deus, a tua palavra de luz, de libertação, a tua palavra de vida. Obrigado pela vida do pastor Ronaldo, ó Deus, e pelo conhecimento que o Senhor o deu através da sua pesquisa. Que a sua palavra nessa noite venha ao encontro das necessidades de cada casal, os abençoando, trazendo luz, conhecimento e verdade para as suas vidas. Entregamos nas tuas mãos todas as pessoas que estão conosco nessa live e todos que assistirão posteriormente. Oramos gratos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoal, se você ainda não adquiriu o livro do pastor Ronaldo, na secretaria da nossa igreja você vai encontrar alguns exemplares, tá bom? O valor é de apenas R$ 25 e será um excelente investimento para você fazer na sua vida, na sua relação. Os 7 erros que todo casal deve evitar é o último livro do pastor Ronaldo Viana, que está conosco, pastor da Primeira Igreja Batista de São João do Paraíso, é um amigo do coração. E pastor Ronaldo, na página 25, o senhor fala da busca por ajuda, né, da parte dos casais, a fim deles superarem os seus desafios. A quem o casal deve pedir ajuda quando estiver passando por problemas, por crises? Bom, vamos lá, né? Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando para ouvir? Tá, né? Joia. Perfeitamente. Beleza, beleza. Bom, primeira coisa que tem que acontecer na vida de um casal é ele conversar com o seu cônjuge. O esposo com a esposa com o esposo, né? O casal precisa ser sincero, tá? Esse é um ponto fundamental. Nessa área aqui, esse capítulo aqui que você tirou, esse capítulo é na área da imoralidade sexual. Então, é importante que quando o marido, por exemplo, perceba que ele tem alguma dificuldade nesta área, no caso, por alguma razão, ou
algo que aconteceu, sei lá, qualquer coisa, ele deve logo falar, comunicar à sua esposa, tá? Da mesma forma, a esposa deve comunicar ao seu marido. Quando ela perceber que, por alguma razão, alguma fragilidade, ela não está conseguindo ou está tendo algum tipo de perturbação, sei lá, algo assim, ela deve... a primeira ajuda que o marido deve ter é a esposa. A primeira ajuda que a esposa deve ter é o próprio marido. Depois, os dois em comum acordo, devem partir para novas ajudas. E aí entra a figura do pastor, pode entrar a figura de um psicólogo, psicanalista ou até mesmo um psiquiatra. Isso depende muito do casal. Mas o mais importante é que haja sinceridade neste momento. O grande problema é que os dois tentam enfrentar essa situação de uma possível traição, de um possível adultério, e eles não comunicam, eles não abrem o jogo. Né? Falam assim, minha querida, está acontecendo isso lá no meu trabalho, tem uma funcionária lá que está assim, né, e tal, e eu estou sendo tentado e eu queria a tua ajuda. Geralmente ele não faz isso. Primeiro ele tenta enfrentar sozinho a situação, e muitas vezes isso não dá certo. Tá? Muitas vezes isso não dá certo. Então, a questão da ajuda primordial, prioritária, é do próprio marido, da própria esposa, quando um ou outro sentir algo que realmente está saindo fora do controle deles, que eles estão precisando realmente de uma mudança ali de rumo naquela história, né? Então, se ele não quer pecar, se ele não quer errar, busca a esposa, a ajuda da esposa ou do esposo. E também ela não quer, é a mesma coisa. Então, é a primeira ajuda. Os dois depois devem caminhar para pedidos de novas ajudas. Claro, viu que a situação está um pouco complicada, né? Então, poxa, vamos ao pastor, vamos conversar com o pastor. Eu já atendi várias pessoas, né? Questão de internet, vamos colocar aqui, pastor Tiago, questão de internet. Questão de internet é um lance meio complicado, né? Então, uma determinada pessoa estava lá com um problema, né, um casal, e aí o marido chegou e colocou a situação, né? Mas quando ele colocou a situação, na verdade a esposa já tinha, entendeu? Observado uma mensagem dele, entendeu? Já tinha descoberto, digamos, em flagrante ali a situação, o que era desnecessário. Quando ele percebeu que ele estava, de alguma forma, ali, entendeu? Dando alguma atenção a alguém na internet, alguém virtualmente, ele logo deveria ter chamado a esposa e ter compartilhado com a esposa para evitar tantos outros problemas, como no caso, nesse caso aí, claro, aconteceram, né? Ele podia ter evitado, mas ele ficou guardando aquilo ali e tal, e de vez em quando vinha uma mensagem, tal, e acabou ele quase perdendo o casamento por causa disso. Mas graças ao bondoso Deus, ele aí abriu o jogo para ela, e aí, graças a Deus, os dois conseguiram vencer, tá? É claro que aí teve a ajuda do pastor, o pastor teve que chegar ali, mas tudo bem, deu certo, né? É isso daí. A primeira ajuda que o marido tem que ter é da esposa, e a esposa também. Se ela não quer pecar, não quer errar, não quer cometer adultério, né? Então, esse é o caminho, é a primeira ajuda. Tá? É um conselho que eu sempre dou. Que bacana. Tá? É isso aí. Eu vi aqui no livro do senhor que a pesquisa foi grande, né? Mas o que é interessante é que a abordagem que o senhor faz nesse assunto, para mim, ela é nova. Eu nunca vi essa abordagem de outros livros ou outros palestrantes para casais. E eu gostei mais, porque é uma proposta, é um caminho mais humano, mais alcançável, mais viável, né, para o casal, do que às vezes algumas propostas que nós ouvimos, alguns conselhos para casais, completamente assim, mais fora da realidade, distantes, né? E essa palavra do pastor, ela é mais humana, eu acredito que os casais se identificarão mais com ela, tá?
Por isso, eu quero continuar falando, pastor, porque na Já, página... Oi? sempre é importante o bom diálogo. O bom diálogo vai funcionar nisso daí. E a sinceridade é o grande fator aí, importante, relevante para realmente caminhar para resoluções em qualquer conflito, especialmente nessa questão da sexualidade, da imoralidade. Tá? É isso. Maravilha. Nós Pode vamos continuar. aprender muito Valeu. essa noite. Na página 54 a 56, o senhor fala da má comunicação, né? O senhor poderia falar mais sobre esse assunto? Olha, a má comunicação acontece em muitos fatores, muitos, né? Por exemplo, memória rancorosa. Memória rancorosa. Na hora da discussão, na hora que está pegando ali, o que acontece? A mulher lembra exatamente de algo que aconteceu há 10 anos. Pronto. Né? Já tá, aí, aquela situaçãozinha que aconteceu por causa de repente, um sapato que estava ali, sei lá, jogado no canto do marido, por causa daquela situação, rende o assunto e lembra, sei lá do que, lembra do que aconteceu há 10 anos, há 20 anos, entendeu? Então, esse é um dos problemas da comunicação, a memória rancorosa, né? Ela guarda rancor, então ela lembra de fatos que, ó, está lá no passado, né? Dizem que quem vive do passado é museu, né? Então, é um grande problema da comunicação, é essa questão da memória rancorosa. Não sei se você já passou por isso, eu já passei, né? Já passei por isso, né? De repente eu lembro de situação, aí a gente fala assim, poxa, mas isso aconteceu tem 10 anos, tem 20 anos, poxa, e tal. Mas eu lembro até hoje, lembro até hoje. Então, esse é um dos problemas da memória rancorosa, né? Agora, outras coisas também, por exemplo, frases duras, desnecessárias. Tem um caso que eu conto no livro, que o rapaz chegou para a esposa e falou assim, esposa, não é namorada não, esposa, falou assim, poxa, você até que é bonitinha, mas você tem uns pés tão feios. Ah, poxa, aquilo ali, cara, aquilo ali foi a gota d'água e eles brigaram muito. Porque a maneira de colocar, de implicar, de brincar, de zombar, de fazer, praticar bullying com a esposa, né? Vamos dizer assim, né? Mexendo com os pés dela, né? Porque os pés dela parece que eram um pouco assim, grandes, não eram assim, digamos, na ideia dele, não eram bonitos, mas para que falar isso, né? Então, outro grande problema são essas frases, às vezes, duras, violentas, né? Eu li um livro uma vez que falou de um marido, ele era médico, ginecologista, e a esposa dele estava grávida. Então, um dia ele chegou em casa, né, cansado do trabalho, tal, né, de atender tantas mulheres lá. Ele chegou em casa e a mulher foi, né, conversar com ele, foi, né, falar com ele da gravidez dela. Aí ele virou para ela, mas daquele jeito mesmo, virou para ela e falou assim, poxa, eu estou cansado já de tanto tratar dessas coisas ela no meu trabalho, ainda tem que lidar com você aqui, grávida também? Pronto. Né? Isso aconteceu, é fato. E são essas palavras duras. Esse também é um grande problema da comunicação. E, às vezes, lamentavelmente, as pessoas fazem isso assim, de graça, quase que por nada, dentro de casa, às vezes uma brincadeira, uma palavra mal colocada, maldita, né? Entendeu? Coisas assim, então palavras duras, desnecessárias, né? Agora, outra coisa também que é muito chato, mas muito chato mesmo nessa questão de comunicação, é a questão de fazer comparações, né? Comparar, às vezes, uma situação ali, por exemplo, sei lá, uma meia ficou jogada, ou então o arroz lá ficou um pouco com salzinho lá, né? E aí o marido lembra da sogra. A sogra nessa hora entra sempre, né? Lembra da sogra, ou lembra do sogro, ou em algumas situações lembra do cunhado, da cunhada, e vai embora.
essas comparações nunca acrescentam nada. Às vezes, no momento ali da conversa, né, do casal, ela lembra ou ele lembra, né? Poxa, o seu pai era assim, ou o seu pai, você está igual ao seu pai, ou você está igual à sua mãe, ou então você está igual ao seu irmão, essas coisas assim. Esse é um grande problema. Se você está conversando com a sua esposa, poxa, fale com a sua esposa. Trate do problema ali, da situação ali. Não fique buscando comparações com A, B, C, D, porque não vai resolver nada. Pelo contrário, só vai trazer mais problemas ainda. Aí ela vai dizer assim, você não tem que falar da minha mãe, né? E se for ele, vai dizer, você não tem que falar da minha mãe, entendeu? Então, essas coisas, é outro problema da comunicação também. Fazer comparações sem nenhum sentido, que às vezes as pessoas fazem, né? Ataques pessoais, às vezes agressões, até mesmo assim, terríveis, né? Teve um casal que eu atendi e, por exemplo, o marido, no momento lá de discussão lá, poxa, chamou a esposa de prostituta, chamou de outro nome, eu vou colocar prostituta aqui, né? Que é um termo mais conhecido e, digamos, mais suave, né? Mas chamou, por exemplo, de prostituta, quer dizer, um absurdo, aquilo ali foi terrível, né? Foi terrível e realmente ficou muito complicado. Então, essa questão da comunicação, saber comunicar, o tom que vai usar, as palavras que vão usar, afinal de contas, você está lidando com uma pessoa que é, na verdade, essencialmente você também, entendeu? Porque não é assim mesmo? O casal não é um? Então, como pode, né? Ele atacar, né? E quando não chega, eu não sei se você sabe, Tiago, talvez saiba, mas o número é bem considerável o número, né, no Brasil de casais cristãos evangélicos, para colocar um termo bem conhecido, né, evangélicos que agridem fisicamente um ao outro, tá? O cônjuge agride a esposa e, claro, o homem talvez nas pesquisas liderem isso, agressões domésticas. Há um grande número, tá? Um grande número. E eu tenho um caso que eu conversei com uma pessoa que o homem, ele era pastor de uma igreja. Pastor de uma igreja. A esposa estava grávida, de gêmeos. E ele, no momento da briga, ele deu um chute na barriga da esposa. E ele conseguiu matar um dos bebês com aquele chute que ele deu na barriga da esposa. Então, ataques pessoais, brigas que levam a agressões verbais, físicas, a violência doméstica, isso não deveria existir jamais no meio cristão, tá? E acontece, tá? Então, ele vai embora. Problemas de comunicação, silêncio total, por exemplo, é outro problema também. Às vezes os dois têm um problema lá, algum tipo de desentendimento, e ficam ali dias e mais dias, silêncio total, né? Ele não, às vezes sempre um é mais duro do que o outro, né? E fica até se gabando nisso, né? Olha, eu fiquei sem falar com ela 4 dias, ou sem falar com ele uma semana, ou sem falar com ele 2 semanas. Então, esse silêncio total é outro problema também. Ora, uma coisa que eu aconselho sempre, tem um problema, resolva logo o problema. Resolva logo. O conselho que eu dou sempre é esse. Resolva o problema logo de cara. É o conselho bíblico, né? Não deixar o sol se for sobre a ira. É logo tentar resolver o problema e evitar esse silêncio total. É outro problema de comunicação, que o silêncio total não vai resolver o problema também, né? Então, talvez um momentozinho ali, tudo bem, mas agora aquele silêncio total, né, dar um tempinho e logo procurar resolver a questão, tudo bem. Agora, o silêncio total de ficar dias, semanas, tá? Aí não, aí é demais. Isso também é outro problema da comunicação também, porque os filhos vêm. Os filhos vão assistir isso tudo, né? Vai ver, o meu pai não está conversando com a minha mãe não está conversando com o meu pai. Então, essas coisas também é outro problema da comunicação também, o silêncio total. Passado do cônjuge também, essa, né, coisa que eu já falei aqui, levantar o passado,
lembrar de coisas que, né, que já há muito tempo aconteceram, né? Então, essas coisas todas vão atrapalhando mesmo, né? E, a questão de ser grosseiro, de ser arrogante. Então, a gente deve tratar, sabe de uma coisa, Tiago? A gente deve tratar o nosso cônjuge, o esposo, a esposa deve tratar como se estivesse tratando, parece um estranho. Porque muitos casais, maridos, esposas, tratam melhor o estranho do que o próprio esposo, a própria esposa. Lamentavelmente. Lamentavelmente. É outro problema também, essa grosseria, essa arrogância, gritaria, etc. Né? Tem um caso que, lá em Macaé, quando eu pastoreava lá, eu fui visitar um casal. Cheguei na casa desse casal, e comecei a bater palma, né? Bater palma e tal. Mas quando eu ia bater a palma, eu estou vendo aquela gritaria, a esposa estava gritando com o marido, mas daquele jeito, né? Daquele jeito. Bom, e xingando o marido, falando palavras feias mesmo. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu preciso falar com essa família. Eu não posso voltar, era distante, né, a casa, né? Então eu falei assim, não, eu vou então bater palmas. Comecei a bater palmas. Quando eu bati palmas assim, ô de casa, aí veio a senhora, veio a dona que estava gritando, a irmã da igreja que estava gritando. Aí quando ela me viu, falou assim, oi pastor, oh, que alegria do senhor, toda feliz, alegre, acabou a raiva, acabou a ira, naquele momento que eu cheguei. Olha, sabe uma coisa? Eu percebi que eu sou um homem que levo paz às pessoas, aos casais. Brincadeira. Eu percebi isso. Então, poxa, brincadeira, né? Então, trata melhor o estranho do que o próprio esposo, do que a própria esposa. Trata melhor os estranhos, né, do que os filhos, né? Então, essas coisas também, isso atrapalha muito a comunicação, essa arrogância, né? A maneira de falar com o outro, isso tudo atrapalha. Então, tem muitas outras coisas. Então, como que a gente deve ser? A gente deve tentar ser o quê? Delicado, dedicado ao casal, ao cônjuge. A gente deve tentar ser humilde, reconhecer as nossas limitações e ele reconhecer as limitações do outro também. Olhar com o outro para o outro com carinho, né? Com piedade, com misericórdia. Somos irmãos, né? Somos irmãos. Então, isso daí. Então, eu sempre buscar os conselhos, bons conselhos, e não os maus conselhos, essas coisas todas. Então, muitas coisas atrapalham a comunicação, muitas coisas. Eu citei algumas aqui, mas muitas outras coisas atrapalham a boa comunicação entre o casal, tá? O bom diálogo entre o casal. Eu conheço um casal, Tiago, que esse casal ficou 2 anos sem ter relações sexuais. 2 anos. 2 anos. Porque ele roncava muito. E só que quando ele roncou um dia lá, ela perdeu a paciência, acordou no meio da noite e falou com ele mesmo, xingou o homem, xingou o homem, no meio da noite. Ô seu pai, eu não vou falar o nome aqui, claro, eu não sou louco falar o nome que ela falou, ela xingou o homem e tal, mas realmente falou com o homem, não chamou o homem de santo, né, mas todos os nomes, porque ele estava roncando muito, e realmente ele roncava muito. Resultado, eles ficaram 2 anos sem relações sexuais. Ele saiu, é um casal bem de vida, né? Que eles ainda estão juntos, né? É um casal bem de vida. E então a casa bem grande, ele foi para o quarto do hóspede, né? Lá, da visita, e ficou lá 2 anos. Ela teve que reconquistá-lo. Aí quando ela foi me procurar, aí eu conversei com ela e aconselhei o que ela deveria fazer, né? Primeiro que ela nunca mais deveria mexer no ronco dele, entendeu? Deveria deixar em paz em relação ao ronco. E segundo que ela deveria reconquistá-lo, namorá-lo novamente. Ela foi namorando, até que 3 meses depois eles voltaram, né, a ter as relações sexuais e voltaram a boa e tiveram mais um filho depois, né? Entendeu? Mas tudo por causa da falta de um bom diálogo. Não se resolve um problema assim gritando com o outro ou xingando o outro, né? E coisas assim. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Certo? Por aí. Ótimo. Quando o senhor estava falando sobre
a situação, né, do mundo evangélico, eu esperava que o Senhor falaria sobre o número de divórcio. Fiquei surpreso ao ouvir a questão da agressão física, né? Isso é um absurdo muito grande. E é Muito lamentável bom. passar por essa situação, como pastor, como igreja, o fato de, principalmente os maridos, né, tratarem o casamento pior do que o tratamento com as pessoas de fora. Eu acho que isso aí é universal, isso acontece aqui na região do Senhor, em qualquer outro local. E quando o Senhor me perguntou sobre o ressentimento, né? Eu já fui vítima Uhum. da memória rancorosa, mas eu também já fui autor da memória rancorosa, né? Todos nós precisamos superar esse Nós desafio. somos autores, autores, nós Aqui somos o Senhor autores. fala sobre ciúme projetado. Ciúme projetado. Que tipo de ciúme é esse? Ó, o ciúme projetado é o seguinte, vamos dar um exemplo, né? Um homem, por exemplo, ele tem vontade enorme de trair a sua esposa. Ele tem vontade enorme de trair a sua esposa, tá? Ou ele já traiu, ou ele está traindo, ou ele tem vontade de trair, certo? Então Uhum. ele tem um ciúme terrível da sua esposa, como se a esposa realmente o estivesse traindo, né? E ele começa a jogar, projetar para a esposa, na verdade, a infidelidade que ele está vivendo. Então ele joga para a esposa, ou a esposa joga para o esposo, né? Uma infidelidade que, na verdade, ele está vivendo, ele está com vontade de trair, e ele fala assim, poxa, um jeito de aliviar a culpa dele, ele fala assim, você está querendo me trair. Suponhamos, o José Silva fala assim, Maria, você está querendo me trair. Você está querendo me trair, você está me traindo com onde tal. Mas, na verdade, ele está jogando para ela, projetando para ela a infidelidade que ele tem. Tá? Freud fala sobre esse ciúme projetado. Né? Então, é basicamente isso daí. Né? E esse ciúme, o problema desse ciúme, é que geralmente ele é muito violento. Né? Ele é violento, ele persegue. Todo ciúme, tem um ciúme que é normal, eu falo no meu livro, né, aquele ciúme que eu considero, eu chamo de light, né, o ciúme light, que eu tenho, acho que você também tem um ciúme light, espero que seja light, né, um ciúme bem light mesmo, né, é o ciúme leve que eu falo, né, e agora já tem aquela caracterização de ciúme, o ciumento, aquele que realmente está nessa característica aí desse ciúme projetado, né? Tem outros tipos de ciúmes também, mas esse projetado é isso, é basicamente isso daí, tá? Então ele projeta no outro a infidelidade que ele está vivendo, tá? Ele tem ciúme dela, e imagina que ela está traindo e fala, oh, Maria, você está me traindo, tal, e ele vai para cima mesmo e tal, mas no fundo, é ele que ou está traindo, ou tem um desejo enorme, e ele considera que a sua esposa, ou ela considera que o seu esposo também tem o mesmo desejo. É tão infiel quanto ele. Então esse é o ciúme projetado, né? E geralmente, como eu disse, ele é violento, ele é agressivo, né? Tá? Ele pode fazer uma opção de coisa, né? Investigar celular, né? Tudo que você pensar e imaginar, ir lá, pegar, ver as mensagens, essas coisas todas, né? Certinho? É o ciúme projetado. Isso é muito cristão, né? Enquanto o senhor falava, eu lembrava das palavras de Jesus, né? Se você vê o cisco no olho do seu irmão, primeiro tire a trave do seu próprio olho, para então remover o cisco do olho do seu irmão. Então eu achei muito cristão, né? Esse alerta, né? Essa exortação. Pastor, na página 105, o senhor fala sobre a criação dos filhos, né? Os filhos que são bênçãos, mas nós precisamos de ter Ah, sabedoria para criá-los e eles não prejudicarem a relação. E fala também que o relacionamento com os filhos vem antes das regras, né? Isso me chamou muito a atenção.
O senhor poderia explicar mais sobre o que o senhor quer dizer com isso? Exatamente. Às vezes, quando os filhos, é um grande problema, Tiago, porque às vezes os filhos, eles olham para o pai e vê as regras, tá? Ele observa as regras que o pai, que a mãe colocou, entendeu? Ele não vê o amigo, o pai é amigo, a mãe é amiga. Primeiro, é importante que a amizade do pai e da mãe venha primeiro, venha antes das regras que eles possam criar, tá? As regras muitas vezes são essenciais, existem regras que são essenciais. Nós concordamos com isso. Por exemplo, você tem uma casa na beira do asfalto, você não vai, naturalmente, você não vai deixar o seu filho, sua filha, você vai criar uma regrazinha e falar assim, olha, vocês não podem abrir o portão, sair, tal, tal, porque realmente é perigoso, tal, tal, vai explicar toda a situação. Beleza, é um tipo, vamos dizer que seja aí uma regra. Beleza. Tem regras que são essenciais, elas são importantes, né? Agora, há outras regras que realmente há de se conversar, há de se dialogar, e os filhos precisam olhar para o pai e para a mãe realmente como amigos, né? E muitas vezes isso não acontece. A filha simplesmente ela lembra que a mãe não quer que ela chegue em casa depois das 11 horas da noite, ou depois das 10 da noite, né, das 22 horas, ela lembra disso, mas ela não lembra que a mãe a ama, que a mãe é amiga dela, né? E, infelizmente, isso acontece muito, muito mesmo. Eu já vi muitos casais, muitos pais, aliás, perderem os seus filhos, e filhos não quererem nem voltar para casa, porque simplesmente eles acham que encontrariam em casa verdadeiros, digamos, legalistas, né? Legisladores, cheios de leis, né? E tal, e não um pai amoroso e uma mãe amorosa que vai recebê-los e abraçá-los e tal, tal, tal. Então, é por isso que um dos pontos em relação à criação de filhos na educação é essa, tá? É preciso que a amizade do pai e da mãe preceda, venha antes das regras, tá? As regras são essenciais, como eu disse, mas o amor, a amizade vem antes. Ele precisa lembrar do pai e da mãe como amigo, né? O pai é amigo, a mãe é amiga, não, a mãe é minha amiga, o pai é meu amigo, ele quer o meu bem, mas ele não consegue muitas vezes lembrar disso, porque são tantas regras que são criadas. E eu lembro de um caso que eu cuidei lá em Macaé também, de um caso de o pai colocou uma regra: a minha filha só vai namorar com 15 anos, só com 15 anos que a minha filha vai namorar. Meu Deus, aquilo deu tanto problema, tanta situação difícil, até para mim como pastor, porque volta e meia estava ele e a filha no gabinete, e era uma discussão, era uma briga, que ela queria namorar o cara lá, tal, 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 e ela não via o pai como um amigo, ela via o pai como um cara que colocou uma regra, né? Porque aquilo é a imagem que eu tive da situação. A maneira como ele falava com ela, a maneira arrogante, dura e inflexível e tal, quer dizer, acabou dando um problema, ele bateu nela, né, agrediu a menina na rua, por causa desta pessoa que ela queria namorar, criou tantos problemas, depois ele liberou. Liberou, o que aconteceu? A menina namorou o rapaz poucos dias e cansou dele. Entendeu? Essas coisas, às vezes as regras, ela não via no pai, e às vezes a pessoa não via no pai ou na mãe o amigo que ele gostaria de ter. Amigo que ele gostaria de ter. O que ele vai fazer? Ele vai encontrar lá fora, o que ele não tem em casa. Então, por isso que é importante que, realmente, né, é muito importante que a amizade, o carinho, o amor, venha antes das regras, né, das leis que nós criamos, né? E muitas vezes são leis, algumas delas bem essenciais, né? Eu criei o meu filho, hoje, graças a Deus, ele que está aí, um rapazão, hoje advogado e tudo, mas eu evitei criar muitas regras. Eu acho que eu tentei trabalhar as regras essenciais, aquilo que eu achei que era importante, mas evitei criar muitas regras, né? Regra para isso, para aquilo, eu evitei fazer isso. Bom, é isso, eu tentei fazer isso, e é isso que eu também, claro, eu concordo com a obra aqui, com o livro, né? Com o meu livro, quando é citado isso, é claro que eu concordo com isso, tá bom?
É isso daí, eu acho que ficou bem claro isso daí, tá? A amizade vem antes das regras, das leis, tá? O Isso é, relacionamento amigável. sim, relacionamento amigável. Eu me lembro que há alguns anos, né, a nossa sociedade confusa em relação aos papéis da família, né, e ao cheque que a família estava passando, nós recebemos muitas mensagens, né? Eu me lembro que uma que eu recebi foi assim: pai não é amigo de filho. Opa, aquilo quando bateu no meu ouvido, eu assustei, dei um passo para trás e fiquei muito preocupado com aquilo que estava circulando, né, nas redes sociais. E as pessoas às vezes compartilham coisas sem perceber a raiz do problema e os males que isso pode causar. Então, eu corroboro muito com a palavra do Senhor, com a perspectiva do Senhor. Eu acredito sim no relacionamento amigável entre pais e filhos. Se o relacionamento não for Bom, amistoso, de coração, de confiança, de segurança, que tipo de relacionamento existirá numa família, né? Então, eu quero parabenizar o pastor. Agora eu tenho uma fonte para citar, ok? graças, o meu filho é meu amigo, está aí, está com 24 anos, é meu amigo, ele conversa comigo, se abre comigo, eu também me abro com ele também, né? E pedimos perdão um ao outro quando é necessário fazermos, e é isso daí, somos amigos. E o pai, claro, tem que ser amigo, acima de tudo, amigo do seu filho. Poxa, brincadeira, né? Isso é fundamental no relacionamento entre pais e filhos. Tá? Sim. Eu digo, o livro, quando eu falo esse capítulo, né, a questão não é, os filhos não são os problemas, a maneira de criá-los pode ser, mas eles são bênçãos de Nossa, Deus. que palavra libertadora. Parabéns. Vamos repetir. Deixa eu repetir para o pessoal gravar. Os filhos não são um problema. Os filhos não são um problema. Vamos lembrar disso. Pastor, a gente está chegando no final. Tenho apenas mais uma pergunta para fazê-lo. Nós estamos com uma boa audiência. Eu quero parabenizar o pastor pelo livro mais uma vez e colocar a nossa igreja à disposição para aqueles que queiram adquirir. Os 7 erros que todo casal deve evitar no casamento, pastor Ronaldo Viana. Esse é o seu último livro. Pastor Ronaldo Viana conduz a Igreja Batista Primeira em São João do Paraíso. É um amigo pessoal, alguém cuja vida fala muito mais alto que seus livros e sua pregação, e olha que a sua pregação e os seus livros falam muito, né? Se você está gostando dessa live, por favor, curta, comente, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso. O livro é apenas R$ 25, você vai fazer um grande investimento na sua vida. Particularmente, já li muitos livros sobre casais, mas esse aqui eu achei mais tangível, eu achei mais viável, mais prático. Então, eu recomendo essa leitura, tá bom? Pastor, nossa última pergunta, tá? Sobre os conselhos para o casamento feliz. Lá no final do livro, na página 118, o Senhor fala, o Senhor dá os seus conselhos, né? O Senhor fala então que o casal deve desejar que o casamento dê certo. O casal deve desejar que o casamento dê certo. Eu achei isso fenomenal, porque se o casal desejar que o casamento dê certo, isso vai fluir automaticamente, né? Eles vão buscar esse objetivo. O senhor poderia falar mais sobre esse assunto? Isso é fundamental, Tiago. Isso aí está na origem, está na raiz, né? Tem que desejar, tem que querer que o casamento dê certo. Na verdade, esses aqui foram 10 conselhos de um pastor para o casal viver feliz no casamento sem pensar em divórcio. Isso aqui eu extraí de um artigo do pastor Isaltino Gomes Coelho, lembra dele? Lembro. Isaltino Gomes Coelho. Eu fiz uma homenagem a ele aqui no final do livro e eu coloquei, né? E é um dos pontos. E é muito importante, eu já vi, até mesmo, né, infelizmente, cristãos falarem assim, se não der certo, eu separo.
Aí não adianta nem casar, né? Se não der certo eu separo, não adianta nem casar. Tem que desejar, tem que querer que dê certo, né? É por isso que o casal deve orar, as pessoas que pensam, né, em casar devem orar, devem ter todo cuidado, devem querer que dê certo, tá? Porque as consequências, se não dá certo, se não der certo, as consequências elas são terríveis. Então, tem que querer que realmente dê certo e lutar para isso. Se ele quer que dê certo, o que ele vai fazer? Ele vai criar o quê? Metas, objetivos. Ele vai partir para cima para que dê certo. E se ele quer que dê certo e Deus estiver nesse negócio, claro, né, nessa união, lógico que vai dar certo, tá? Mas se ele não desejar isso, e por não desejar, ele não se esforça, não cria metas, objetivos, aí realmente o casamento está fadado ao fracasso, ao fim. Né? Então tem que desejar. É uma das coisas que são colocadas aqui, e de conselhos, o casal tem que desejar. Tem que desejar, como diz aqui, esse aí que você falou no oitavo, né? Queira que o casamento dê certo. É maligna e absurda, né? Aquela frase, né? Se não der certo, a gente separa. É o que está escrito aqui. Então, isso é um absurdo, tá? Ninguém pode partir para o casamento e nem estando no casamento conjecturar essa possibilidade. Peraí, se não der certo, a gente separa. Tá? Então, não, a gente tem que querer que que dê certo e fazer com que isso aconteça, criando objetivos, criando metas e mudando o que for necessário. Né? Um sempre olhando para o outro, tá? Um sempre pensando no bem do outro. Né? Não é apenas o bem de si, mas o bem do outro, olhando para o outro, né? E vendo o que é necessário fazer para que dê certo. Tá? Criar objetivo, ter metas na vida, é isso daí, um casamento feliz, certamente. É por aí. Que bom, pastor. Foi muito esclarecedora e inspiradora as palavras do Senhor. Elas, tenho certeza, que são carregadas de vida, de fé, de vontade de Deus para nossa proteção e para a nossa paz. Eu quero agradecer ao Senhor por ter aceitado o nosso convite, participado dessa live, e o meu desejo, a minha oração é que Deus continue abençoando o seu ministério e a sua família. Vocês são muito especiais, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe, tá, Tiago? Eu quero agradecer de coração, né, o convite, quero sim, e vou dizer, e Deus realmente abençoa. Só queria dizer que quem endossa o livro é o pastor Israel Belo de Azevedo, né, um dos maiores escritores do Batistas, né, que existe, né, inclusive está aí, né, trabalhando aí, escrevendo ainda, graças ao bondoso Deus, pastor Israel Belo de Azevedo, que fez a apresentação dessa obra, né? Se ele colocou a pena dele, né? É porque deve ser alguma coisa muito interessante, né? Mas é isso daí, meu amado. Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Esse livro aqui, eu acho que ele é muito bom para o casal, inclusive, ler junto. E alguns falam assim, casais só casados? Não, casal de namorado. É importante que ele leia, se não vai ler essa obra, leia outras obras que falem sobre o assunto, mas pense seriamente nisso, estude seriamente isso, né? E claro, lógico, recomendo, né? Os 7 erros que todo casal deve evitar no casamento, lógico, né? Eu quero agradecer de coração, muito obrigado. Obrigado à primeira igreja, obrigado, meu querido aí, né, meu amigão. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Estamos Amém. aí. O senhor poderia orar? É assim a gente vai finalizar a nossa live? Ore Vamos pelos orar. casais, tá bom? Sim, sim. Deus, muito obrigado por esse momento. Eu quero te pedir, ó Deus, que abençoe todos os casais que estão assistindo, aqueles que irão assistir, que sejam abençoados por ti, em nome de Jesus. Deus, tu és maravilhoso, tu és bondoso. Nesse momento de pandemia, por exemplo, Senhor, quantos casais, quantas agressões físicas, verbais, estão acontecendo nos lares brasileiros, nesse momento da pandemia.
da quarentena, como dizem. E nós pedimos em nome de Jesus Cristo que tu abençoe os casais cristãos, que eles sejam exemplos, verdadeiros exemplos na sociedade, na comunidade, que sejam bênçãos em nome de Jesus, que a família seja uma bênção. Até porque, Senhor, o casamento é uma criação tua, é uma instituição tua, Senhor. E nós louvamos o teu nome por causa do casamento, por causa da família. Muito obrigado. Rogo a tua bênção para a vida do pastor Tiago, rogo a tua bênção para a vida e ministério da Primeira Igreja Batista em Itaperuna, rogo a tua bênção para todos os irmãos, todos os casais, todas as famílias que estão assistindo essa live, em nome de Jesus. Deus, louvado seja o teu nome, em nome de Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Grande abraço. Amém. Grande abraço. Amém, amado. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa live. Quero agradecer a todos por sua audiência. Tenho certeza que você gostou muito. E por isso eu peço para você compartilhar e a gente alcançar muitas outras famílias, muitos outros casais com essa palavra de vida, com essa palavra de esperança, tá bom? Que Deus dê paz à sua noite e logo mais às 9 da manhã nós estaremos juntos com mais um devocional. Até lá, se o Senhor permitir. Até lá, pastor. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe.